Após 3 empates consecutivos, Mirassol vai a São Paulo encarar o Palmeiras e é derrotado pelo placar de 1-0. Sim, o Mirassol perdeu a sua primeira partida no Campeonato Brasileiro 2026. Após 3 empates consecutivos, 3 empates pelo placar de 2-2, agora o Mirassol perde de 1-0 para o Palmeiras. Num jogo onde foi melhor praticamente o tempo todo, o Mirassol se impôs na partida, controlou o jogo com a posse de bola costumeira e colocou o Palmeiras para trás desde o primeiro minuto. Mas, aos 25 minutos, ele, Flaco Lopes, que vive uma grande fase, mostrou a sua competência com um grande chute de fora da área, sem chances para o Walter. Assim, o Palmeiras também mostrou sua eficiência costumeira e abriu o placar por 1-0. Mesmo após o gol, o Palmeiras não chegou mais ao gol do Mirassol e o Mirassol continuou pressionando. A equipe, na minha opinião, sentiu pouco gol e continuou tentando propor o jogo e buscar o gol de empate. Na segunda etapa, o Mirassol veio ainda mais ofensivo e a cada mexida do professor Ivan Baitello, o Mirassol mostrava que não queria apenas o empate, mas sim buscar a vitória lá no Allianz Parque. Aos 28 minutos, um lance perigoso do Nathan Fogaça, onde o goleiro espalmou. Assim, o Mirassol continuou controlando o jogo e as ações no segundo tempo, com grande posse de bola, um jogo ofensivo. O professor Ivan, como eu disse, a cada alteração, botava o time ainda mais para frente e chegou um certo momento da partida que estava com 2 centroavantes, Tiquinho Soares e André no ataque. Depois o André deu lugar ao Alisson, que também deixou o time ainda muito ofensivo. No final, o Mirassol terminou pressionando muito o Palmeiras e assim merecia pelo menos uma sorte melhor, pelo menos o empate. Agora, o Palmeiras, que até naquele momento da partida, né, no fim da partida, era líder do campeonato, agora perdeu a liderança, porque acabou há pouco o jogo do São Paulo, que retomou a liderança, e o Mirassol é o 12º colocado com 6 pontos. A última vitória do Mirassol, o Mirassol está 7 jogos sem vencer, 6 jogos sem vencer, na temporada. A última vitória foi contra o Vasco, no dia 29/1, a estreia do Campeonato Brasileiro. Até então, o Mirassol ganhou de 2-1 do Vasco da Gama naquela ocasião e depois não venceu mais em jogos válido pelo Paulista, que terminou há pouco tempo, e ao Brasileiro. O que resta ao Mirassol agora é se preparar para o confronto de quarta-feira pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Curitiba, que vem embalado após vitória de 2-0 contra o Corinthians no meio da semana, fora de casa, e agora venceu o Remo há pouco por 1-0 lá no Couto Pereira, em Curitiba. E é jogo duríssimo, mais uma pedreira para o Mirassol, mas não tem outro pensamento quarta-feira, a não ser vitória, retomar a vitória e somar os 3 pontos, né? Depois de ter perdido várias chances de conquistar os 3 pontos, o problema para mim não é o jogo hoje contra o Palmeiras, uma vitória, uma derrota que até poderia ser esperada hoje no Allianz Parque. O problema foi empatar com o Cruzeiro e empatar contra o Santos na última rodada, onde até os 80 minutos do segundo tempo o Mirassol ganhava de 2-0 e após uma bobeira da zaga, tomou 2-1 e num pênalti duvidoso, vamos dizer assim, empatou por 2-2 contra o Santos, que está também atrás na tabela, como o Cruzeiro, que hoje, ao empatar com o Vasco, jogando com um a menos, um a mais, quer dizer, está na lanterna do campeonato. Então, o Mirassol não pode pensar em outro resultado a não ser a vitória quarta-feira. E a gente, como torcedor, tem que estar lá para apoiar, porque hoje, na minha opinião, o Mirassol fez uma das melhores partidas do campeonato. Se você for pensar em resultado, um péssimo resultado, perder a primeira no campeonato. Mas o Mirassol, por desempenho e performance, além de merecer a sorte melhor, demonstrou que temos que ter muita esperança e o Mirassol vai colher bons frutos na temporada se jogar como jogou hoje contra o Palmeiras. Para mim, volto a repetir, uma das melhores partidas no Campeonato Brasileiro desse ano, mesmo com a derrota. Então, é aquela coisa, né? Se o futebol fosse merecimento, mas não é. O Mirassol merecia a vitória hoje, mas a vitória foi para o competente e eficaz Palmeiras. E é isso, torcedor. Bora pro Maião às 20 horas na quarta-feira, torcer para o Mirassol, para o Leão, se recuperar no campeonato e buscar os 3 pontos num jogo que tende a ser muito difícil. Teremos que ter muita paciência porque o Coritiba não é besta.
mostrou contra o Corinthians lá em Itaquera, no meio da semana, vencendo por 2-0, e hoje ganhando do Remo nos seus domínios, certo? Não vamos desanimar, vamos para cima, vamos Leão!